visionários! Estamos aqui mais uma vez, um podcast top demais para vocês. Para você aí que desenvolve um trabalho com CLT, eu vou te falar, hoje nós temos um exemplo de pessoa aqui, um cara que teve muito sucesso como CLT e hoje também um empreendedor de sucesso, um cara visionário, um cara top. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais da história dele. Estou falando aqui do nosso amigo Juliano Fernandes, né? Isso aí. Cara de sucesso aí, cara top. Não é isso, Juliano? É isso aí. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Tenho acompanhado aí o desenrolar do podcast. Eu acho que só teve presença ilustre aqui. E estamos aí para contribuir, contar um pouquinho da nossa história, né, da nossa trajetória, como foi esse período de CLT, agora como está sendo esse período de empreendedor, de empresário. E é isso aí, vamos estar aí para nós trocar uma ideia, né? Nossas histórias se confundem um pouquinho, né? Bem parelhos, mas eu acho que é uma história bonita que compensa ser divulgada e contada, né, e contada para todo mundo. E é igual você estava falando aqui, o bom é o seguinte, que é fácil porque vai falar a verdade, difícil é quando o cara vai mentir. Quando o cara vai contar mentira é difícil, né? Mas no nosso caso aqui vai ter algumas, mas é bem pequenininha. Aquelas mentiras que não prejudicam ninguém, né? Não, ninguém. Vai aumentar um pouquinho, mas não vai ser nada em excesso, não. Mas é muito bom, Juliano, ver, cara, e saber, assim, né, que é possível a pessoa sair, vamos dizer assim, do anonimato, do nada, né, às vezes ser criado numa periferia e realmente alcançar sucesso, chegar em lugares, né, que você talvez nunca imaginou em chegar, né, cara? O cara que é experimentado, viajado, já viajou para vários países aí, né? Um cara que tem um know-how, tem uma experiência aí muito grande. E assim, cara, eu quero saber, e acredito que todo mundo quer saber, assim, qual que é o segredo do sucesso aí, meu irmão? Você vai ter que desenrolar isso aí para nós, porque tem muita gente, assim como você, que também trabalhou ou trabalha, né, em CLT, pessoas que trabalham em CLT. Você, no caso, já experimentou de CLT, né? E como é que foi a sua experiência, assim, no CLT, Juliano? Eu iniciei minha atividade profissional, né? Meu pai sempre trabalhou com caminhão. Então, quando eu tinha 6 anos, ele sempre, né, incentivou a gente a fazer alguma coisa. Eu relembro que, assim, quando a gente tinha 6 anos, tinha uns coleguinhas tudo brincando de bola na rua, né? Meu pai sempre me deu uma atividade. Ele sempre pôs eu para fazer alguma coisa. Eu sou de uma família que nós somos em 3, né, e eu sou o caçula. E assim, ele sempre me incentivou, não é que eu me obrigou, mas ele sempre determinou para mim que eu tivesse essa obrigação. Então ele trabalhava viajando, quando ele chegava, naquela época os caminhões eram muito ruins, de 5 em 5 mil quilômetros, você tinha que fazer revisão, né? Era uma viagem, na hora que voltava você tinha que trocar óleo de novo. Dependendo da viagem, o cara tinha que trocar óleo na estrada, né, cara? No meio do caminho, né? Então, antigamente o próprio motorista tinha muita noção de mecânica. Foi aí onde que eu tive o primeiro contato, assim, né, com a parte mecânica de caminhões. Então, quando ele chegava, era regular um freio, trocar um óleo, e eu era o auxiliar dele. E eu lembro direitinho. Você era o Severino. Eu era o Severino. Vai ali, busca. Eu lembro que tinha um banquinho que ele colocava eu do lado da torneira, né? Naquela época, com 6 anos, você não tem muito discernimento de que você ia fazer. Mas aí colocava eu para abrir e fechar a torneira. Um pouco economia, né? Eu já era meio quebrado naquela época, mas de certa forma também para ter uma responsabilidade e um compromisso, né? Então comecei ali abrindo, fechando a torneira. Ele ia lavar o caminhão, entregar uma chave, falar assim, chave 8, chave 10, então você ia aprendendo. Você ia contato com ela. Ferramenta já, né? Pelo olho depois você ia identificando. E à medida que o tempo foi passando, eu comecei a praticar junto com ele, né? E eu lembro, só, os meninos tudo brincando de bola na rua e eu lá doido para ir jogar uma bolinha. E os meninos lá brincando de bola, eu podia brincar, mas só que primeiro eu tinha que ter aquele... O seu compromisso, sua obrigação, né? Vamos dizer assim. Eu tinha que ter minha obrigação primeiro. Então, eu acho assim, hoje, um dos pontos que você me perguntou, o que é o sucesso? Primeiro é a disciplina, né? É o compromisso que você tem que ter, que foi o que ele me ensinou, talvez, primeiro. Eu não conhecia técnica, mas ele me ensinou a disciplina, que era o quê?
faz o seu primeiro, faz as suas obrigações, seus compromissos, depois você vai ter o lazer. Eu brincava com meus colegas também. Eu tinha meu momento de lazer como os outros, eu só não tinha aquilo, né, que era só brincar. Aí foi passando o tempo, eu fui aprendendo, quando chegou com uns 11 anos mais ou menos, a fazer o conhecimento. Que na época era tipo tirar uma nota fiscal, um manifesto, que hoje é feito que você ia fazer o registro de onde que ele ia viajar para tal lugar, e é como se fosse uma emissão de uma nota fiscal. E aquilo na época era datilografia. Então, com 11 anos, eu fui aprender a fazer datilografia. Isso em Contagem. Em Contagem? Em Contagem mesmo. Já com 11 anos você já... Eu já fiz datilografia. Seu pai que ajeitou para você? Aproveitou, né? É um caminho que naquela época seria equivalente hoje a um curso de computação, apesar que eu acho que hoje em dia está bem próximo disso, né? E aí eu fiz essa datilografia e comecei a fazer essa emissão. Quando chegou ali para os 13, 14 anos, eu já estava meio... Não era cansado daquela situação, mas eu queria buscar alguma coisa nova, né? E assim, como ele estava fazendo uma obra, uma construção em casa, eu ia muito no depósito buscar as coisas para ele. E gostava muito de conversar, parava lá, ia buscar um prego, ficava lá 2 horas conversando com o senhor do depósito. E aí, um belo de um dia, eu falei com ele, você não arruma uma vaga aqui para mim, não? Eu queria trabalhar fora e tal. Eu falei, arruma, mas aí você conversa com seu pai para ver se ele deixa, mas desde que você continue estudando. Aí eu conversei com meu pai na época, ele falou, meu filho, eu acho que é uma coisa que é sua, que você está dentro de casa, vai ser seu no futuro, mas se é isso que você quer, vai. Aí eu conversei com ele, ele arrumou para mim um estágio no período da tarde. Eu estudava no período da manhã, aí de 1 até as 18 horas, eu fazia esse estágio nesse depósito de material de construção. No segundo ano eu já passei a estudar de noite e já fiquei o período todo. Integral. Integral. Aí eu já trabalhava o sábado também. Isso com 12 anos já? Com 14. 14 anos. Aí 14 anos. Aí eu fiquei nesse depósito por 3 anos. Né? Era assim... Aprendi de tudo, parte de venda, reposição, carregar, lá literalmente era o Severino. Era o Severino. Só que eu tive uma visão externa, que o meu patrão, ele foi um mestre de obra, um engenheiro, mas na prática ele não tinha estudo, mas ele tinha a vivência, a experiência do dia a dia, sabe? E assim, uma pessoa, o senhor Henrique, especial, o senhorzinho tá até hoje, ele me chama de filho, e eu tive um relacionamento muito bom com a família. Ele me deu essa oportunidade e me ensinou muita coisa, fazer conta, porcentagem, coisa que às vezes a gente gastava uma calculadora para fazer, ele me ensinou daquele jeito antigo, tirar prova dos 9, já fazia porcentagem calculando, aquele estilo que o senhor Zé, que esse calcula lá na roça, você não faz de jeito nenhum. E assim, foi muito bom para mim. E dali eu fui fazer um estágio na Caixa Econômica. Eu arrumei um estágio na Caixa Econômica e fui tentar, né, a vida a ser bancário. Aí eu cheguei... boa, né? Nossa, mano, você tá doido. Era 4 na época, né? O problema é que você estava sendo bancário, não era banqueiro, né? Na época eu pensei, não, eu vou trabalhar menos, né? Eu trabalhava de 7 até às 5 e ao sábado de 7 às 2. Aí quando surgiu essa oportunidade do estágio na Caixa Econômica, era de 10 às 4. Eu falei, que isso? De segunda a sexta-feira eu tô no lucro. Mas aí eu iniciei, né? Ficava naquele pessoal do lado de fora ali, posso ajudar? Então eu tive contato com o público, onde eu comecei assim, né? A estar no dia a dia. Tinha aqueles clientes que era bem desconfiado. Foi logo na Caixa Econômica, lá do Padre Eustáquio, que ali eu nunca vi ter tanto senhor de idade por metro quadrado ali, é só senhorzinho mesmo, e eles têm muita dificuldade. Ao mesmo tempo que eles têm muita dificuldade, eles também têm muito receio de mexer, né? Por precaução, medo de alguém vir tomar a aposentadoriazinha deles, tirar alguma coisa. Infelizmente, né? Infelizmente acontece.
Mas, assim, no período foi muito bom, né? Fui bem acolhido lá, alguns senhores, né, levavam algumas coisas, faziam um agrado para a gente, era muito bom. E nesse período eu assumia umas atividades internas de que eu tinha um estágio que era de 10 até as 16, que eu comecei a fazer ele de 8 às 18. Só que aí esse período de horas eu ficava como um extra para mim, sabe? E daí eu acabei que somei muitas horas. E minha família tinha um costume de, de ir para uma praia todo início de ano. Eu conversei com a minha gerente na época, eu falei, ó, tô iniciando agora, mas assim, né? Primeira semana eu queria ver se você conseguia me arrumar uma folga para mim tirar, para a gente viajar. Ela falou, não, beleza, tranquilo, você está somando umas horas aí, depois vai ser possível. Chegou no dia de viajar, ela cortou minha placa, falou, veja bem, aqui não vai ter jeito. Aí eu voltei, meu pai falou, pai, e aí, o que eu faço? Né? Aí ele pegou e falou, meu filho, eu sei que sabe, mas eles não cumpriram com você, não é que você não tem que cumprir não, mas avisa, faz o que seu coração mandar. Eu acabei que fui viajar, ela me ligou lá pro meu pai quando eu estava lá na praia, falei com ela, ó, vou voltar daqui 15 dias. Na realidade era uma semana só que a gente ia ficar fora, mas eu fiquei assim, muito chateado com aquela situação. Acabou que eu voltei na terça-feira, quando foi quarta-feira eu fui procurar um novo emprego. Aí falou, ó, tem uma vaga lá na Minas Máquinas, se você quer ir lá fazer um teste, pode ir lá fazer um teste de tarde. Eu peguei, fui lá, fiz um teste com o Rezende, vamos falar assim, foi meu professor nesse período. Eu lembro que eu cheguei lá, menino, com 17 anos, ele fazendo a Como entrevista, menor aprendiz. o menor aprendiz. Naquela época eu já mexia com alguma coisa de informática. Aí ele pegou e falou assim: você sabe mexer com computador? Eu falei, sei, é. Sabe mesmo? Ele tem uma cabeça meio torta assim, sei, só, sei. Pode arrumar um computador aí e me fala o que você quer que eu faça. Aí ele falou, então você até Você conhece serve, mesmo. né? Que dia que você pode começar? Eu falei, agora, eu tô pronto. Ele falou, então você vem segunda-feira. E aí eu comecei minhas atividades na Minas Máquinas, como estagiário. Eu fui ser auxiliar de um mecânico na época que estava E você saindo... esqueceu de falar com ele também que você era mecânico, né? Não, quase. Quebra-chave. Mas aí eu fui fazer a parte administrativa de um mecânico, que seria o consultor. Ele tirou um mecânico e deu ele a promoção de um consultor. Consultor é aquela pessoa que recebe o carro ali na recepção, né, que negocia com o cliente e faz aquela intermediação do cliente com a Com oficina. oficina. Ele, vamos falar assim, ele intermedia vamos falar assim, esses interesses do cliente com o interesse do mecânico, com o interesse da empresa, porque ela também tem que ser viável. E aí eu comecei com esses 17 anos, o cara era muito técnico, não sabia nada de computador, eu já sabia alguma coisa de computador, muito pouco de caminhão, porque era pouco contato que eu tinha, mas eu tive a oportunidade de desenvolver a técnica com ele, né? E aí eu acho que eu cresci muito com isso. Fiquei um ano lá e depois fui para o concorrente. Ah, mas por que você foi para o concorrente? Eu estava naquele período de alistamento militar, que naquela época era complicado, né? A gente, vamos falar assim, as empresas até hoje em dia, de você dar uma oportunidade para um menor que não tivesse Pelo risco dele ser convocado e a empresa ter que arcar com aquilo ali, né? ter que arcar. Aí acabou que eu fui para concorrente, eu fiz um termo na época, nós fizemos uma negociação, e eu fui alistar numa cidade que não tinha, fiquei por lá por 3 para 4 anos, na concorrente, aí eu fui mexer na parte administrativa, né, da oficina. Então eu tive aquelas KPIs de gestão mesmo, Processo, de né? processo. Aí eu fui mexer com processo. Aí vamos falar assim, do comercial e fui para o administrativo. Fiquei lá por 3 anos e depois retornei para Minas Máquinas. Aí eu já retornei como consultor técnico, mexendo na parte técnica e comercial. Aí depois teve um upgrade lá. Nesse período, a gente, né, passei em todas as áreas, lá era segmentado, a gente chamava lá de células,
tinha a parte que era de caminhão, parte de Sprinter, parte de ônibus, e eu tive a oportunidade de passar nessa tudo. Eu comecei a ficar até preocupado, falei, o que é isso? Qual vai ser a próxima que não tem, né? Então, assim, em 2008 chegou um caminhão muito tecnológico, que eu gostava muito de tecnologia, né? Para você ter uma ideia aí de grandeza, um caminhão na época tinha 3 módulos eletrônicos. E quando esse Actros chegou, ele tinha 54. Nossa! Então, assim, era um bicho de 7 cabeças para todo mundo ali. Para aquela época, assim, né? A eletrônica estava começando a sair da parte mecânica e ir para a eletrônica, era uma coisa que assustava. Principalmente porque a gente tinha uma turma de mecânico que era muito antigo, muito conservador, que era acostumado só com mecânico. Quem mexe com caminhão, tipo assim, esse caminhãozinho Mercedes bicudinho, 914, não, eu só gosto de bomba, de eletrônica eu não gosto, né? De eletrônica eu tô fora, né? Todo mundo tinha esse mito, né? Inclusive que depois que, né, assim, você interage mais com o produto, você começa a ver que o eletrônico era mais fácil, pelo menos no início, a turma que mexia com de bomba tinha esse receio, mas era muito mais fácil o eletrônico, você olhando aqui, você fala... É igual quem mexe com carro carburador hoje. Você vai olhar quem mexe com carburador, você passa mal, porque você não acha ninguém que mexe com isso, de tão complexo que é, né? Muito mecânico. E aí eu tive a oportunidade de desenvolver esse trabalho, né? Que foi com grandes clientes. E aí veio Vale do Rio Doce, CSN, que era... Clientes da Minas Máquinas. Clientes... assim, de grande potencial. Nós fizemos na época foi um projeto piloto que nós fizemos de fazer esse atendimento em loco. Era muito comum dos clientes terem que levar os veículos, né, na concessionária, e a partir daí nós criamos uma manutenção na garagem do cliente. Como é que funcionava isso? Nós identificávamos os pontos, né, de oportunidade, do que eles precisavam lá, e faziam uma oficina na garagem deles, para evitar esse trânsito de caminhão e fazer uma operação mais em conta. Eram clientes realmente que tinham muito caminhão, muita coisa. Era mais fácil deslocar as pessoas para ir lá dar manutenção do que trazer os veículos deles, né, até a estrutura, né? Só que era uma complexidade que existia na época, porque assim, você tinha que fazer mobilização, né? Você precisava de ter, por exemplo, um técnico de segurança. Mas aí já era você já que estava organizando isso aí, Juliano? Isso. Levando ideias e tal sobre essa melhoria, porque de certa forma, para a época foi uma evolução, né? Hoje a gente vê muito isso, muitas empresas já utilizando isso pela praticidade, né? Hoje, assim, a gente vê uma necessidade de ser prático, rápido daquilo que a gente faz. Mas naquela época as coisas ainda eram diferentes, né? Então, você já veio tendo essa visão, ajudando também nessa construção desse novo modelo de negócio? Isso, eu participei com isso. Eu acho que, assim, a Mercedes foi um divisor muito grande para o meu crescimento, porque como ela inventou o automóvel, sempre essas empresas grandes sempre têm uma área de desenvolvimento por detrás, né? E ela veio com esse conceito que já utilizava no mercado fora, né? De ter oficinas que chamavam dedicada. Você montava uma oficina dentro da garagem do cliente. E ela veio com esse conceito. Então, vamos falar assim, o Juliano, de novo, né, inovando junto com ele, chegou um caminhão tecnológico. Né? Vamos fazer uma oficina lá dentro? Vamos. Então, pegou vamos falar assim, essa vontade que eu tinha de aprender e de agir, que aí eu acho que é o segundo ponto depois do sucesso, que é a gente agir, a gente fazer, praticar. Errei demais, mas eu fiz muita coisa, aprendi muita coisa. No início, às vezes, né, quantas vezes nós erramos, mas chegamos num ponto que hoje em dia, por exemplo... Daniel Godry fala assim, erra. Erra muitas vezes, mas nunca o mesmo erro, né? O mesmo é complicado, né? Mas eu acho que, assim, foi bem positivo essa questão, porque hoje, a gente olhando as grandes frotas, se esses carros tivessem que vir, por exemplo, dentro de uma estrutura de concessionária, a concessionária ia ser monstruosa. Pela quantidade de carro,
né? E a disponibilidade física, por exemplo, de equipamento, até que sai de lá, vem para cá. E vamos falar, é desnecessário na realidade, né? Tem que se trabalhar com a ferramenta que tem que usar a criatividade para poder ser disruptivo, né? Porque hoje o que a gente precisa é disso, né? Realmente de ter coisas novas, né, Juliano? Primeiro, a gente tem que ter coisas novas e o que eu acho que foi uma chave também para o sucesso é você não esconder o que seu produto é. Você apresentar o produto. Quanto mais pessoas conhecerem, indiferente do que seja, hoje você trabalha, por exemplo, com shampoo, mas quanto mais a pessoa, né, souber utilizar um shampoo, uma máscara, alguma coisa, conhecer do produto, para que ele serve, de que jeito que trata. Maior a sua chance de sucesso. Maior a sua chance. E teve um caso muito positivo disso aí, eu lembro que eu fui vender, a gente quase que não vendia, né? A gente, às vezes, era consultado para ver esse carro dá muito problema. Então, assim, normalmente os vendedores traziam os novos clientes, que os caras, deixa eu bater um papo com o cara lá, com o mecânico lá da oficina, com o consultor. Aí você viu o grande cliente. Eu lembro de um caso que esse precisa de contar. O cara quase me matou no dia, mas depois teve bom. Ele trouxe uma empresa grande aí, ela estava querendo comprar 50 caminhões na época. Aí a Vale tinha comprado 200 e tudo, caminhão performando muito bem. Aí ele trouxe um novo cliente, falou assim, você, né, que está trabalhando com um caminhão, me fala do caminhão. Me fala, eu devo comprar, eu estou com esse concorrente na época, era um Scania, eu estou com esse concorrente aqui, eu devo comprar? Eu falei, deve comprar, meu caminhão não dá muito defeito, não. Falou, defeito todos dá. Tem esses aqui. Aí eu tinha, né, uma cartela de defeito que eu tinha feito, todos os defeitos que tinha aparecido, né, que tinha já apresentado, em quase que um ano eu tinha feito ele. Eu lembro que dava 165 defeitos. Aí na hora que eu entreguei a cartilha pro cara, já apresentou 165 defeitos comigo, você vai gastar essas peças aqui e tal. Eu olhava assim pro vendedor, o vendedor queria me matar, porque eu acho que ele queria... Você falasse que eu falasse, não dá defeito nenhum, não. Não dá defeito nenhum, não. Pode comprar que não vai dar BO nenhum. Só que eu falei com ele, aqui tá a sexta. Eu tô te contando o que já aconteceu. O Scania, o Volvo, o DAF, qualquer um vai acontecer isso aqui. Inclusive, quem são os fabricantes quase que das mesmas peças que estão aqui são diferentes. A Mercedes não faz um farol. Lá queimava muito farol, né? Então, a Mercedes não faz rolamento, quem faz, né? Você tem um monte de fornecedores. Normalmente, às vezes, fornece para as mesmas. São os mesmos. No material montadora que é diferente, né? Tipo assim, em algumas coisas, né? Algumas tecnologias. Aí é onde que eu falo da gente conhecer o produto. Principalmente esse cliente que ia estar lá, se eu não me engano, era lá Pará. Então, a dificuldade de envio de peça é uma coisa absurda, porque você encaminhava para aqui, você ia gastar 15, 20, 30 dias. Mas se ele sabe que vai dar um problema e ele antecipa esse problema, o caminhão dele vai rodar. Ele não vai perder Ele vai fazer uma cestinha, vai ficar parado. Ele já sabe o que vai ser. Eu falei com ele, você compra, já leva isso aqui, já pede essas tal e tal peças aqui que você vai performar. O cara levou 50. Depois voltou e comprou mais 50. No primeiro momento, a gente acha que é arriscado você fazer uma questão dessa daqui, mas eu acho que a verdade, vamos falar assim, a verdade e o conhecimento do produto, eu acho que fechou o negócio, sabe? Eu acho que aí foi um case muito positivo que alavancou também até, vamos falar assim, a minha projeção para a parte de gerência e diretoria, que eu acho que isso veio a... Uma vendinha de 50 caminhão ajuda, né? Ajuda. Esse momento difícil que estava passando, ajudou bem. Mas eu acho que, assim, foi um case muito positivo, né? Eu aprendi muito com isso, que hoje, o que eu vou fazer, igual hoje eu tenho um cliente que eu faço um atendimento dedicado, que eu faço isso para a frota dele. Né? E de certa forma eu trago comodidade para ele. É o que o cliente quer, você quer ter comodidade. O preço é percepção. Vai ver de acordo com o que preço é a questão, assim, eu acho que hoje, mais do que nunca, as pessoas estão mais preocupadas no valor que você está entregando. Né? O preço é relativo, né? Porque
Tem um ditado antigo, acho que cabe muito nisso aqui, que é o seguinte: cavalo bom é que cerca o boi na hora. Então tem momentos que você paga R$ 500 por um copo d'água. Um copo com água para você, ele vale muito, dependendo do momento. Sim. O cara que está no deserto, quanto que não vale um copo com água para ele? O que vale para ele? O dinheiro. Ele não tem onde comprar e não tem o que fazer. Então, tudo é muito relativo. Então, eu vejo assim, sabe, o valor que a gente entrega. E, Juliano, cara, eu fico assim, cara, feliz, né, pela sua história. Um cara que começou quebrando chave do pai, abrindo torneira, né, agora chega numa grande empresa, numa multinacional, entra lá, né, de menor aprendiz e chegou a cargo, igual você estava falando aqui, de gerente. É isso? Aí eu tive, com o desenrolar disso daqui, eu fui convidado a ser gerente de pós-venda de automóveis. Era um mix que eu ainda não tinha realizado. De oficina você foi para a oficina pós-venda, que seria peças e oficina. Eu lembro que era muito novo na época, eu estava com uns 30 anos, mais ou menos, aí eu fiquei. Mas você é novo ainda? 35. Isso tem pouco tempo, né? Aí eu lembro que surgiu o convite, né? O patrão morreu na época, começou a fazer administração de caminhões, foi fazer administração de carro também, e nesse período eu fui, né, convidado a participar dessa reformulação e tinha arrumado um gerente à época, né? E esse gerente, eu acho que ele recebeu uma outra proposta e não pôde ficar. Aí falou: ô Juliano, fica lá. Ô Severino, fica lá inteirinho, né, até voltar, até a gente arrumar alguma coisa. E eu fiquei lá nesse período e fiquei observando. Te confesso que eu não tinha, né, inicialmente eu não tinha interesse na vaga, porque eu fui lá para dar um suporte. Você foi lá para quebrar galho, né? Fui lá para quebrar galho, e aí olhando, eu falei assim, eu estava na faculdade naquela época, falei, deixa eu fazer alguma coisa, né? Eu comecei a desenvolver um plano de ação lá e fiz bonitinho, né? O primeiro plano de ação que eu tinha feito lá, eu falei, fiz um plano de ação, depois eu fiz um plano de negócio para ele, eu acho que vocês devem mudar isso aqui, devem fazer isso aqui, acho que vocês vão gastar tanto e tal. Peguei nesse período que eu fiquei, que foi nas férias do meu gerente lá, na hora que ele voltou, falou, a percepção que eu tive foi essa, aí eu entreguei esse material para ele. Eu não quis só falar, eu peguei e falei, se fosse eu, faria isso aqui, que eu acho que o caminho tá por aqui. Se vocês quiserem, sei lá, dar andamento nisso daqui, pessoa que vai chegar, beleza. Mas tô bem tranquilo, ele me chama para conversar, falou assim, é você mesmo. Eu falei, eu não, rapaz, eu não quero mexida com isso não, porque lá parecia uma cabeça de burro que a gente fala. Todo mundo que você colocava lá dava prejuízo, cara. Nunca vi um negócio daqui, ó. Colocou uns 3 lá, só prejuízo. Eu falei, o quê, pô? Tô quietinho aqui. Deixa eu quieto. Tô quietinho aqui, né? Vamos falar assim, performando, bonitinho, meus objetivos, passando tudo direitinho. Vou ficar quieto aqui, rapaz. Não vou mexer com esse negócio, não. Era um desafio, assim, né? Pra época, pra mim, eu achei que, assim, era muito pesado. Aí eu lembro com outro gestor de peça que eu não trabalhava com compra, com venda, com tributação de peça, não tinha nada disso. Eu cheguei nesse meu gestor, que aí eu ia ter 2 gestores, né? Um de serviço e outro de peça. Eu ia ser subordinado deles, apesar que eu ia ser gerente, mas eu ia ser subordinado, eu ia responder direto para eles. Eu falei com ele, rapaz, eu não tô querendo mexer com isso não, eu tô novo demais para isso. Me assustou aí. Eu assusto, se eu for para lá e não der certo, eles vão correr comigo. Como é que eu volto para trás? Esses negócios, tem jeito de a gente ficar voltando para trás não, né? Aí ele falou, rapaz, você vai esperar ficar velho para você arriscar alguma coisa, tentar. Arriscar alguma coisa? Às vezes você não vai ter uma oportunidade dessa, né? De novo, né? Diz que o cavalo arriado só passa uma vez, né, Juliano? Aí é que era um cavalo arriado? Foi, acabou sendo, mas aí é que eu acho que assim, é outra parte, são alguns pré-requisitos que a gente precisa de ter, que eu sempre falo, a gente precisa de um gatilho também. Porque se você não tiver um gatilho, você não começa a hora nenhuma, você fica postergando, é aquilo que você falou num dos podcasts atrás, você precisa, alguém tem que te empurrar, você tem que ter o início, você tem que tomar a decisão. Às vezes, muitas das vezes, você toma a decisão baseada em alguma coisa de muito ruim que aconteceu com você, que não dá para ir. Nesse caso, para mim, foi esse que foi o gatilho. Não, você tem que ir, vai. Aí eu pensei, poxa vida. Aí ele pegou e fez uma proposta para mim. O meu gestor pegou e falou assim, ó, você vai
Se você não quiser, você volta. Mas você tem duas opções. Você vai com o salário que você está, ou senão você já vai em definitivo com um salário novo. Não, cresci o olho do salário. Ah, não, meu Deus do céu. Mas, assim, brincadeiras à parte, que foi, eu acho que um ponto também que deu muito certo, quando você não tem duas opções, você tem que encarar aquela. Se eu tivesse optado, sei lá, por falar, eu vou voltar para trás, eu ia, se não desse certo, eu ia voltar para o mesmo jeito. Ou eu ia para outro caminho, que seria com salário novo, se não der certo, de lá é para a rua. Eu também vejo assim, Juliano, eu usar aquela expressão, é colocar fogo nos navios, né? Você não tem outra opção, você tem que vencer a guerra, irmão, não tem jeito. Senão vencer ou vencer. Porque senão você não põe, entendeu? Na primeira dificuldade que eu tive, eu olhei e falei, nossa, gente, por que eu não fiquei daquele jeito ali? Eu vou falar assim, os 6 primeiros meses, até que você senta, que você habitua, que se adapta com a situação, que é novo. Pega o negócio mesmo para entender, né? Que é diferente, que até você amadurecer no negócio, você leva um tempo. Eu vou te falar, se eu não tivesse optado por essa situação, te confesso que eu tinha voltado para trás. E é isso que a gente tem que fazer hoje em dia, porque se você tiver duas opções, você sempre vai na mais fácil. Ninguém vai querer ir na mais difícil. Vou na mais difícil, que mais difícil vai dar certo, não. É isso mesmo. Então você tem que criar uma opção, que aí a gente vai falar que é foco e objetivo. É aquele ali, irmão, e vão para aquele. Não fica pensando em outras coisas, não, porque senão vai dar errado. E aí, graças a Deus, ao empenho, ao estudo, perseverança, as coisas aconteceram. Nós saímos daquele prejuízo. O prejuízo foi no primeiro mês só que ficou, uma coisa que vinha com prejuízo, e depois a coisa foi só no lucro. Proporcionalmente ao faturamento, se tornou a empresa mais rentável. É lógico que tinha empresa que dava mais grana, mas em termos de percentuais... Para um braço da empresa que estava dando só prejuízo, ele passou a dar lucro. Então vamos falar assim, uma oficina seria a oficina mais rentável percentualmente falando. Então, pela quantidade de serviço que prestava. Isso. Tinha uma oficina que dava mais lucro, mas automaticamente ela prestava mais serviço. Não, percentualmente falando, vamos falar assim, do faturamento, dava 5%, um exemplo. Dava 5%. A nossa passou da 7%, foi a melhor. Então tinha umas que dava 10% e nós dávamos 5%, por exemplo, mas proporcionalmente, se eu vendesse aquela mesma quantidade, né, a gente daria mais. Eu lembro que a Mercedes fazia uma pesquisa de NPS, de satisfação de cliente, a gente tinha 33 concessionários, nós éramos o 32º. Quase o último sempre. Quase o último. Né? Porque era uma coisa largado. E aí a gente começou a fazer esse trabalho. No primeiro ano a gente ficou entre os 10, e dali em diante a gente sempre na cabeceira, no segundo, terceiro. Primeiro batalhou, mas não chegou. Sabe, eu acho que assim, não porque... Mas para sair de 32º, para estar em segundo, você tá doido, já é uma vitória, é muito grande. É muito grande. Ela fazia um mix de todas as concessionárias. Não é motivo, mas não deixa de ser. Quando você pega uma concessionária, por exemplo, do interior, às vezes você tinha um volume menor, você poderia acolher mais o cliente, você conhece ele, você consegue ter um relacionamento com ele. Né? Pelo volume. Vira mais afetividade, você tem mais afeto ali das pessoas. Né? Eu vi assim... Igual num lugar grande igual aqui, o cara, tipo assim, ele te reconhece como um profissional e tal, mas você não tem aquela oportunidade de ter um relacionamento igual na cidade do interior, né? E aí... Isso muda até em questão de pesquisa também. Né? Eu fico imaginando hoje, por exemplo, se você pega os seus clientes, por exemplo, você não consegue, às vezes, né, atender todos que vêm aqui, mas às vezes você pega um braço seu, que às vezes, vamos falar assim, é o interior, o cara tem a oportunidade de tirar um dia. É verdade mesmo. Né? E almoçar com ele, conhecer a família. No interior, muitas vezes, ele é maior do que um cara que está na capital. E ele tem resultado, né, por esse privilégio, né, de ter esse relacionamento mais íntimo com os seus respectivos clientes, e automaticamente as vendas é resultado desse relacionamento, porque venda é relacionamento, né? Então tudo se volta para isso, né? Com certeza. Inclusive, né, que a gente vê aí, acompanha, essas confrarias são cada vez mais comuns, né? Porque vamos falar assim, nesse ambiente, às vezes, de descontração, não é que você vai fazer negócios
Mas acontece, né? Negócios vão falar assim, sem pensar. Não, você vai... E nem que você sai pensando em fazer negócio, mas o negócio às vezes acontece. Porque venda é relacionamento. Né? Você primeiro tem que conquistar a confiança da pessoa, você tem que estar conectado com aquela pessoa para a venda ali acontecer, né? Serve de uma sugestão, né? Já que está aproveitando com o podcast. Já aqui, deixa às, dica, vezes, né? Às vezes quem está vindo aqui, que a gente cria um grupo aí, né? Sei lá. Mas isso é um ponto que tem crescido muito. Eu acho que, assim, para nós que somos empreendedores, né? Às vezes até mesmo trocar uma ideia, descobrir alguma coisa, o que você está fazendo, o que eu estou fazendo, que às vezes deu certo, talvez qual que é o caminho melhor, né? Às vezes você pegou uma determinada situação que eu não tive ainda, mas você saiu dela, né? Num formato... De alguma forma, né? Usando uma estratégia que pode ser compartilhada, né? O Juliano, cara, bacana demais, né? Então, agora o Juliano saiu de lá, né? Chegou lá na Minas Máquinas, quem não era conhecido por ninguém, um menino da informática, que foi ajudando o consultor técnico e que foi passando por várias fases e chegou ao ponto de estar ali na cabeceira do negócio mesmo, ali, da gerência. Da gerência. Aí depois eu saí de automóveis e fui para a linha amarela também. Aí eu fiquei automóveis e linha amarela. Aí eu acho que assim... Linha amarela seria o quê, no caso? Linha amarela seria tratores, escavadeiras, rolo compactadores, retros, essa parte de... Você passou por isso também? Passei por isso também. Realmente não tinha lugar mais lá para você... Né? E o grupo, o que foi bom? Porque o grupo, por exemplo, ele tinha 16 concessionárias, né? Então, de São Paulo para o Nordeste, Centro-Oeste, ele tinha concessionárias nessa região. Então, eu tive que atuar nessas regiões também, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de conhecer... Diversificar bastante, né, cara? De conhecer várias culturas, sabe? Como cada um opera. Então, assim, isso trouxe uma bagagem muito... Você ensinava e, ao mesmo tempo, aprendia, né? Em todos os aspectos, né? Muito grande para mim. Juliano, cara, e como que um cara, tendo sucesso, né? Na sua área ali, tendo um cara... Vai empreender assim, irmão. Você decidiu... Falar, não, agora eu tô cansado aqui, a minha vida tá tranquila demais. E eu resolvi dar uma empreendida aí. Rapaz, aí veio o segundo gatilho. A gente foi passando um certo tempo, né? Eu abracei muita coisa dentro da empresa e no momento eu fui convidado a assumir mais um outro business. E assim, eu tava meio cansado, eu também trabalhava com caminhão, eu tinha uns caminhões também, que essa parte eu não contei. Eu tive uma empresa com o meu pai, inclusive ontem foi o último dia dela, que era de caminhões. É mesmo? Também tive caminhões, aí eu sempre me pegava de madrugada, pensando e sonhando em fazer alguma coisa, em empreender. Eu ficava com aquilo, gente, mas se eu faço tudo isso daqui... né, para o meu patrão, que eu tenho a empresa onde eu trabalho como minha, zelo dela como se fosse minha, e daí eu ficava pensando nisso, era doido para empreender, mas eu nunca tive o gatilho. Chegou nesse período de pandemia, com esse monte de incertezas que teve, acabou que eu fui desligado. Eu tive o convite, né, para desligar no meio da pandemia. E eu lembro que eu estava trabalhando muito, até... a Bia, que é minha esposa, chegou e falou, nós precisamos de conversar aqui. Mandar um abraço para a Bia, para o Manu, para o Matheus, né? Essa turma toda aqui, uns dias vocês aqui, moçada. Né? E aí eu lembro que de manhãzinha ela virou e falou comigo, nós precisamos sentar e conversar, porque você não para em casa mais, com esse monte de viagem, com tudo, porque isso aí, você tá vindo só aqui. E aí eu lembro que a gente acabou desligando, encerrou a parceria, na hora que foi 12:00, falou, tá resolvido. Resolveu, nós, né, eu estou desligando e estou saindo da empresa. E aí isso foi numa quarta-feira, eu saí, como eu já tinha os negócios de caminhão, comecei na quinta-feira já a trabalhar com caminhão. Aí esse sócio... Com seus caminhões, no caso. Aí esse sócio atual, ele me ligou, falou, rapaz, eu estou precisando de um carro, porque ele achou que eu estava trabalhando lá ainda, estava tão recente, não tinha divulgado nem nada, eu estava assim, né, naquele momento ainda até... como vamos dizer assim, de luto. Eu
pô, a ficha cair mesmo, pô, 22 anos, né? Dedicando ali, dedicando, né? E tal. Aí ele me pediu para ver se eu arrumava um carro para ele, eu consegui arrumar o carro, e falou, rapaz, mas você saiu, vamos montar o negócio. Falou, rapaz, tem dá certo? Dá, só, tô caminhando, tô indo, já tô aqui, já tem... Na época ele já devia ter uns 13 anos, agora o negócio engrenou, tá indo, é um negócio promíssuo e tudo. O cara tava comprando Mercedes, realmente ele tava... Eu tava comprando uma G63, eu falei, não, realmente o negócio tá promíssuo mesmo, pra acreditar, né? Numa época dessa, assim, vamos falar de pandemia, que era o início da pandemia, incerteza, todo mundo, né, vamos falar assim, naquela loucura, demite, não demite, espera, dá banco de horas, dá férias, todo mundo fazendo um monte de medida aí para ver se preservava salário e cheio de incerteza, a gente não tinha nem noção. E o Juliano, nesse momento aí, arriscando empreender. Eu nunca tinha feito e agora? Aí eu peguei um momento, né, vamos falar assim, de pandemia, mas ao mesmo tempo também é de oportunidade. Sim. Né? Porque na hora que vão virar e vão falar assim, é de dificuldade para os outros, mas a oportunidade está aí para todo mundo. Imóvel, aí eu achei um imóvel barato, para as condições que estava fechado, quem que está caçando? Porque se você for pegar naquela época, a quantidade de academia que o pessoal não podia ir, eu lembro que... Entregando imóvel. Nossa, os caras passando muita dificuldade, porque não tinha, vamos falar assim... Você não podia frequentar uma academia. Então, teve alguns business que o pessoal, cara, foi na lona, não teve jeito. Né? E eu aproveitei, peguei um imóvel baratinho, fiz um contrato lá para frente e fui montando a oficina nesses dois meses aí que eu fiquei organizando a oficina. Eu vou te falar, foi um choque. Porque eu saí, vamos falar assim, da nata aqui de Belo Horizonte, né? Eu trabalhava ali no Buritis, ali, e na Raja Gabara, no lugar AA de Belo Horizonte, e fui lá para Congonhas. Não que eu cheguei lá, aquele minério, rapaz, eu olhei, gente, que eu tô arrumando aqui? Né? Eu vou te falar que, assim, assustou. E além de tudo, tipo assim, por mais que você estava cuidando dos negócios ali, você tinha responsabilidade com a função que você tinha, mas, como diz, o seu estava garantido, né, patrão? Agora não, agora você tinha que produzir dinheiro para você ter alguma coisa, né? E enquanto aquilo não acontecia, você tinha que tirar dinheiro e colocar no negócio para começar. Né? Essa é a vida do empreendedor, né? Quem quer empreender aí, seja bem-vindo a essa realidade aí, né, Juliano? Não, e a insegurança, você fica lá embaixo, né? Você fica assim, com muito receio, porque você vê, por exemplo, as economias que eu tinha, indo embora, irmão. E vai, que eu tive que investir, né? E assim, as contas não param, você fica preocupado, você tem uma família, você tem um menino que está na escola, né? E daí nós começamos a fazer isso. Eu sou muito grato, sabe, assim, as pessoas que esteve comigo nesse período, que foi meu pai, o Toninho, que é o pedreiro que trabalha comigo, que assim, ele me ajudou a montar a estrutura, eu ficava olhando, nós no meio daquela bagunça, cara, numa alegria, sabe? Eu ficava olhando assim, né? Ele com muitas limitações, e eu assim, cheio de coisa que já estava mais à frente, eu fiquei, não, eu não posso pensar pequeno, sabe? Então, esses caras que foi assim, meu pai falou, não, meu filho, você vai dar certo, né? Começa a construir que o Senhor, Deus vai trabalhar de servente para você, e naquilo eu me apeguei, sabe? E trabalhando, irmão. Começou a trabalhar, comecei a visitar cliente, e aí eu comecei a sair de um ramo que era de automóvel, mas eu tinha muitos clientes que é do ramo que eu trabalho hoje em dia, que é reparação de carro de marcha, setor de direção. Eu comecei a fazer contato com eles, mandar e-mail, né, eu criei um Instagram, comecei a movimentar isso, chamar eles, eu tô aqui agora, e aqueles clientes que era da antiga, antes de eu, né, que eu estava em 2008, já tinha perdido laço com eles há 10 anos atrás, mas muitos eram os mesmos ainda. Falou, eu tô aqui de novo, né? Se você tiver jeito de me dar uma oportunidade, eu tô com a equipe bacana. Somos uma opção para você aí, né? Mais uma, eu sempre chego num lugar, não gosto de falar mal, né? Eu acho que assim, a gente devia ser igual médico, você não vê médico falando mal de médico nenhum, né? Agora mecânico eu vou te falar, pode estar certinho que um fala do outro, e eu quero ser uma opção. O que eu quero ser para os meus clientes e falo com eles é o seguinte, eu quero ser mais um, porque às vezes você tem um que te atende, beleza. Se quiser me dar oportunidade, estou lá para isso, eu estou querendo batalhar, mas se você está bem com ele também, não é
Você tem que formar parceria. Você não está ali para quebrar um relacionamento. Você Não. quer ser realmente uma opção, né? Se a pessoa não está te atendendo, eu quero te atender. Mas se você está bem, igual eu tô falando, cara, eu quero ser uma opção, que vai que um dia ele não pode te atender, eu tô aqui também para você ver que eu também posso te atender, né? Porque, vamos falar assim, clientes precisam de parceiro bom. Você não precisa de um camarada, por exemplo, um dia só. Você tem que construir um relacionamento, porque relacionamento vai ser isso, onde que a gente volta ali atrás. Tem hora que um cliente liga, sei lá, precisa fazer um socorro, sexta-feira, 5 horas da tarde, e aí? Né? Se o cara só me contrata nessa situação, qual que é o... Eu falo, irmão, hoje eu não tenho condição. Né? Mas se o cara é um amigo, se você tem, né, um relacionamento com ele... É até difícil você falar não, né? Não é que você não esforça nos outros, não, mas eu acho que assim, você falar... É o parceiro, né? É diferente então, do cliente, né? Eu acho que o algo a mais aí cada um vai fazendo um com o outro. E daí surgiu, né? Começou a mexer com caixa, aí você já viu, teve a oportunidade agora, você está agregando mais um outro serviço, você vai para embreagem, amanhã ou depois você vai para um cardan. Então, assim, o que eu estou querendo trazer para os clientes hoje vamos falar assim, uma comodidade. Eu estou trabalhando para isso, estou me esforçando para isso, me trazer comodidade para ele, porque nosso dia a dia é tão corrido. Eu vejo aí gerente de manutenção, encarregado de manutenção, que a turma fica sobrecarregada. Sabe, eu tenho um cliente que o cara tem 140 conjunto, que é com 3 carretas e um cavalo. O cara cuida de 520 equipamentos, meu irmão. Negócio 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então o cara não tem tempo para nada. Ele precisa da hidralcâmbio lá, né? Junto com ele. Né? Fazer precisando, nós estamos aí. Ô, Juliano, mas bacana, cara. Que top, irmão. História realmente é uma história, assim, né, motivadora. Juliano, mas assim, cara, chegou algum momento que você pensou em desistir? Dentro já do seu empreendimento, falando, né, lá da sua história, você olhando para as dificuldades, como que é trabalhar de CLT, que existe uma diferença muito grande, né? Você CLT e você empreendedor. Algum momento você pensou, cara, isso aqui não dá para mim, eu acho que eu tenho que repensar Os isso aqui. 6 primeiros meses, eu acho que é assim, você pensa isso todo momento. Todo momento. Porque vamos falar, os 2 primeiros, às vezes, você está montando, você está criando estrutura, você está conversando com os outros, aí um te fala, que hora que você vai abrir? Você não abriu ainda. Você gera aquela... Você gera expectativa. Aí você vai lá e fala, pô, abri. Não, beleza, é bom saber, que aí quando eu precisar... Aí parece que os caminhões não quebram, rapaz. Eles não quebram para falar assim, enche a oficina de uma vez, né? Aí você cria essa expectativa. Aí o que acontece? Até você criar um fluxo de caixa, o negócio entrar numa rotina, vai 6 meses. Chegar num ponto de equilíbrio, né? Não, aí ponto de equilíbrio é 2 anos. Aí você pode esperar, né? Vamos falar assim, mas aí você começa a comprar, você tem que fazer um estoque, aí você começa a vender, começa modesto, porque ninguém começa grande, né? Você começa modesto, aí depois as coisas vão acontecer, mas até esse período acontecer, é muito gasto que você tem. Sabe? E assim, é muita dificuldade, é muito não que você toma. Então você tem que ter uma perseverança muito grande. Porque se você for, né, pensar nos riscos que faz, você não faz. E eu ainda, eu falo que assim, eu tive um agravo, porque como eu montei muitas empresas que tinham um caixa saudável diferente do que eu tinha, era muito mais fácil. Eu falava, eu quero arrumar eu quero contratar alguém. Manda para RH. RH abre uma ficha aí que né, você contrata alguém aí, não é que o problema é do RH, você faz uma entrevista, mas se aquilo ali não deu certo... Mas você trabalhar com uma empresa que tem caixa, que tem dinheiro, para você conseguir implementar a ideia, não tem comparação, né? Agora, difícil é você fazer esse caixa, administrando o negócio, andando com as suas contas em dia, e ter condição de ter uma ideia e falar, vou implementar isso, tá, mas... Cadê o dinheiro? Eu não tenho o RH agora para me ligar. Aí é que eu falo, por exemplo, eu tinha uma bagagem grande, só que isso às vezes atrapalha. Tinha muitas ideias para fazer. Só que isso atrapalha, porque tipo assim, você sabe das consequências que tá lá na frente. Aí eu brinco, tem hora que se você for ignorante, que você não conhece os BO que vai dar lá na frente, você arrisca mais. Mas isso é sem dúvida, Juliano. Você arrisca mais. Eu falo por mim, da forma que eu comecei mesmo. Hoje, olhando para trás,
eu vejo assim e falo, cara, se fosse para mim começar tendo o conhecimento que eu tenho hoje, eu nunca começaria. Porque hoje, olhando a forma que eu comecei, a possibilidade de dar certo era muito pequena. E, no entanto, deu, porque eu não olhei para as dificuldades, eu olhei para aquilo que eu queria. Da mesma forma, você, né? Foi obrigado por alguns momentos aí, você não ter segunda escolha, né? O que você falou, isso é muito importante. A gente só tem um. É igual o Gustavo Lima fala, né? Que não tem plano B, é só o plano A. A opção B é o plano A. Então, não tem outro, cara. E não pode ser assim. E aí eu vim com essa cultura, que eu vou virar e vamos falar assim, pô, mas você tem um risco de uma barreira, que às vezes você ia sem uma nota, sem alguma outra coisa que hoje não tem condição da gente fazer isso. Mas o que eu falo é assim, quem começou ali atrás, nas dificuldades que foi com a gente, você tá doido, irmão. Eu já vim com esses medos, com essas precauções todas, vamos fazer um projeto de incêndio. Você vai começar com a grana curta, por exemplo, você vai fazer um projeto de incêndio hoje, você nem sai, você não larga, sabe? Se você for fazer o que vão falar assim, tudo que precisa hoje para você começar. Para você começar, é muito difícil. Vamos falar assim, as leis, as diretrizes. E não tem orientação correta. Você vai fazendo e descobrindo as coisas, para daí então você ir adaptando e tal. No seu caso, você já tinha conhecimento, né, das normas e tal, porque você já veio de uma multinacional. Uhum. Mas na grande maioria dos casos, os negócios que as pessoas começam, você não sabe nada. Você começa nas escuras, né? O cara começa só com a vontade, né? Só com a vontade. Só com a vontade. É o que leva a pessoa, assim, a ter muito sucesso, como você falou, devido não conhecer. Porque se conhecesse, às vezes, o cara ficaria com medo, né? O cara fica. Desanima ou desanima, né? A pessoa fica desanimada. Ô, Juliano, cara, bacana demais, irmão. Assim, tenho certeza que a sua história aí é motivadora para muitas pessoas que estão nos ouvindo aqui, né? Ou nos assistindo. Tem gente que só coloca lá e tá ouvindo, e tem outros que realmente tá querendo ver a gente aqui, né, e tal. Mas, ô, Juliano, qual dica que você deixa aí para a pessoa que hoje é CLT, pela mesma experiência que você teve, mas que quer empreender, quer começar o seu negócio? Qual dica que você deixa para essa pessoa? Eu queria que você olhasse para essa câmera aqui, deixasse uma dica para essa pessoa aí. Bom, vamos lá. O que eu falo, e eu acho que, assim, que vai dar mais certo. Primeira coisa é você focar no que você quer fazer. Segunda coisa, planeja. Planeja como que você vai fazer isso daí. Faça uma poupança, né, um planejamento financeiro que você vai conseguir, por exemplo, se manter, de preferência, 2 anos. Juliano, mas é muito, né? Mas muitas empresas quebram, né, no segundo ano, muitas não chega a virar. Faz esse planejamento, né? Se você tiver condições de ter, por exemplo, uma renda que te mantenha sem você pegar dinheiro da empresa, que aí é outro sucesso, que tudo que vier você está reinvestindo na empresa. Seu caminho do sucesso fica mais curto. Então, planeja, poupe e trabalhe. O resto, meu irmão, consequência disso aí. O resto é consequência disso daí. Eu acho que é os 3 pilares, assim, né? Tem muitos outros que compõem, mas eu acho que os 3 vai te levar num sucesso mais rápido. Bacana demais, Juliano. Cara, tenho certeza que tem muitos insights aí para a gente poder trazer, né? Te agradeço demais por participar com a gente aqui desse podcast. E, assim, cara, bacana demais, irmão. Falar com você é só gratidão. Que bom, eu acho que assim, né, a gente, apesar de ser com o cunhado, a gente bate muito papo, mas é bem descontraído para a gente tirar um pouquinho aí do tempo, a gente falar um pouco de negócio, de trajetória, mas te dar os parabéns também pela iniciativa, né, você vê que assim, você é uma pessoa que desde jovem não para, né, e eu acho que assim, a gente tem constante movimento, né? E isso é igual andar de bicicleta. Nós que é empreendedor, nós não podemos parar a hora nenhuma, porque se a gente parar, a gente cai, né? Então, assim, a virtude do homem é essa, irmão. Vão inovar. Não é que o que você deixou de fazer estava dando errado, não é nada disso. Muito pelo contrário, que a coisa está caminhando. Você está com uma fábrica nova, né? Desenvolvendo, reformando, investindo, e isso daí é fruto de quem quer vencer. Parabéns, continua assim,
né? Eu fico muito feliz e grato de ter participado aqui, de ter recebido esse convite, que eu acho que está vindo aqui só pessoa. Dessa primeira vez, vão ter outras. Que bom, né? Para contar também novas conquistas, novas experiências. E assim, ô Juliano, você é um cara, assim, que a gente fica muito feliz também por estar vindo, né? Igual tá participando com a gente aqui, porque o projeto nosso com esse podcast, Juliano, é exatamente isso. É mostrar para as pessoas que não existe diferença de seres humanos. Nós somos todos iguais. Temos as mesmas limitações, a gente tem vontade, às vezes, de desistir, tem hora que fica difícil para a gente, né? Igual você contou, de várias experiências que você teve ao decorrer da sua caminhada. Ou seja, você entrou numa empresa como, né, office boy, né? O menor aprendiz. Menor aprendiz. E ali você veio crescendo em cima de dedicação, você se esforçou e tal. Então, quer dizer, é mostrar para essa pessoa que às vezes hoje é um office boy ou é um menor aprendiz que está nos ouvindo. Vendo a sua história, serve para ela, cara, como inspiração. Então, o motivo que a gente criamos, né, esse podcast, o VisãoCast, é exatamente para isso. É compartilhar histórias de empreendedores de sucesso e mostrar para essas pessoas que é possível. Acredite em você, acredite, né, no seu potencial, que daqui uns dias é eles que vão estar aqui contando a sua história, né? De sucesso, inspirando outras pessoas. Então, é sobre isso, cara. E é isso mesmo, igual você falou. A gente não pode parar. Está sempre se inovando, né? E buscando também ajudar pessoas. Afinal de contas, nós somos um canal de bênção. É abençoar e ser abençoado. Através desse empreendimento que você iniciou, né, deixando a sua história, né, na história da Minas Máquina também, hoje você está construindo um novo legado. Quer dizer, hoje você gera quantas oportunidades de emprego? Diretamente? Diretamente, nós já estamos aí na faixa de uns 35. 35 pessoas. Indiretamente, você mais que dobra isso. Entendeu? Então, isso é o empreendedorismo. Não é só a sua vida que está sendo mudada, mas a vida de muitas pessoas. Então, assim, Juliano, é te parabenizar mesmo, mais uma vez. Obrigadão, irmão. Tamo junto. Ter participado aqui com a gente. Obrigado. Deixamos aqui para você um presente. Rapaz, aí desse jeito eu queria voltar aqui mais vezes, velho. Isso aí, ó. Não, com certeza. O nome aqui, ó. Eu vou até abrir aqui para me ver se... Tomar um café agora. Tomar um café. Aí, galera, ó. Eu sou um visionário. Eu sou um visionário. Juliano Fernandes. Obrigadão, viu? Tamo junto, valeu. Irmão. Tamo junto. Pessoal, Deus abençoe. Vamos que vamos. Jesus é lindo. Forte abraço. Forte abraço. Até mais.